Olá pessoal, tudo bem com vocês? Um grande abraço para todo mundo que se liga aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para o desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. Eu estou em campo com o nosso projeto pedagógico que é campeão, que qualifica a sua preparação, que faz você ficar competitivo e alcançar grandes resultados para chegar à sua aprovação, para atingir a sua meta. E hoje a gente continua com o nosso curso de História de Mato Grosso, no nosso módulo do período republicano. Agora estamos falando sobre a Era Vargas. É o tema da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre as principais características da Era Vargas em Mato Grosso, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico. Trabalharemos nesta aula a ação dos interventores federais que foram enviados por Vargas para administrar Mato Grosso. Veremos também o episódio da Revolução Constitucionalista em Mato Grosso, o Tanque Novo, também no contexto do governo provisório de Vargas, e veremos mais adiante o período do Estado Novo, quando se deu a administração de Júlio Miller aqui em Mato Grosso, e quando tivemos o lançamento do projeto de colonização federal em terras mato-grossenses, denominado Marcha para o Oeste. Tudo isso e mais um pouco nós iremos trabalhar na aula de hoje. Eu quero você focado, fazendo as suas anotações, prestando bastante atenção na nossa aula. Que altos bizus teremos hoje. Você vai gabaritar no dia da sua prova, porque você está se preparando aqui com o LAC Concursos. Preparação garantida, visando a sua aprovação. Vamos lá então, pessoal, falar sobre a Era Vargas. Era Vargas é o período histórico que vai de 1930, vamos até escrever aqui, esse lapso temporal, 1930 até 1945. São 15 anos que perdurou com Getúlio Vargas à frente do Executivo Federal. Getúlio Vargas na presidência da República. Essa é a Era Vargas, 1930 a 1945. A Era Vargas, por sua vez, encontra-se subdividida em 3 fases, a saber, governo provisório, de 1930, a chegada de Vargas ao poder, até 1934, quando foi promulgada uma Constituição. Depois vem o governo constitucional, que se estende até o golpe de 1937. E, finalmente, temos o Estado Novo, que foi uma ditadura comandada por Vargas, se estendendo de 1937 até 1945. Esta é, então, a Era Vargas, o período em que Getúlio Vargas esteve à frente da presidência no Brasil. Durante o governo provisório, Vargas acabou nomeando, acabou determinando, acabou deliberando a vinda de interventores federais para Mato Grosso. 3 interventores federais vieram nesse contexto de 4 anos para administrar Mato Grosso. E esses interventores federais, sobretudo o primeiro interventor federal aqui, nomeado por Vargas para administrar os estados, esse primeiro interventor ele bateu de frente com o poder representado pelas oligarquias aqui em Mato Grosso. Perceba bem, Getúlio Vargas chegou à presidência da República no Brasil no ano de 1930 através de um movimento que ficou conhecido como Revolução de 1930, que foi um golpe contra a oligarquia cafeeira que dominava a política nacional até então. Quando Vargas chegou à presidência, ele governou sem Constituição. Esse é o governo provisório. Durante este momento histórico, Vargas nomeou interventores federais para administrarem os estados. São 3 interventores enviados para Mato Grosso. Então, esses 3 interventores vêm com o objetivo de
administrar Mato Grosso em nome do presidente Getúlio Vargas. O primeiro interventor, que foi o Mena Gonçalves, ele bateu de frente com o poder representado pelas oligarquias, que até então governavam o estado de Mato Grosso. Então há um embate entre esse primeiro interventor com os usineiros, aqui na região do Rio Abaixo. Também, durante o governo provisório, eclode um movimento importante a partir de São Paulo, no ano de 1932, e rompe a chamada Revolução Constitucionalista de São Paulo. Essa revolução foi um movimento contrário ao governo Vargas. Aconteceu a partir de São Paulo, no ano de 1932, e teve o apoio da porção sul de Mato Grosso, onde o general Bertoldo Klinger liderou as tropas favoráveis a São Paulo. Então vamos compreender. No ano de 1932, então nós vamos ter a ocorrência de uma revolta liderada pelo estado de São Paulo, uma revolta que foi planejada pela elite política São Paulo, com o apoio de amplos setores das camadas médias daquele estado. São Paulo esperava contar com o apoio de vários outros estados do Brasil nessa luta contra o governo federal. São Paulo reivindicava a nomeação de um interventor paulista e civil e também exigia a convocação de eleições para a formação de uma Assembleia Nacional que deveria redigir uma nova Constituição para o Brasil. Vargas governa durante o período provisório, o governo provisório, sem uma Constituição. Então São Paulo ergue a bandeira do constitucionalismo, exigindo a elaboração de uma Constituição. Então, ocorre esse movimento em julho, a partir de julho de 1932, e esse movimento recebe o apoio da porção sul de Mato Grosso. Porção sul de Mato Grosso, Campo Grande, apoia esse movimento paulista. O general Bertoldo Klinger estava apoiando esse movimento lá no sul de Mato Grosso. Inclusive, durante os 2 meses em que irrompeu esta revolta de São Paulo, esse movimento contrário ao governo Vargas, surgiu o estado de Maracaju. Estado de Maracaju, com capital em Campo Grande, tendo à frente o Vespasiano Martins, que era o governador. O Vespasiano era o governador do estado de Maracaju, que perdurou durante os meses desse movimento contra o governo federal. Cerca de 2 meses aproximadamente. Esse movimento terminou com a vitória das tropas federais, com a vitória de Vargas. Porém, Vargas convoca eleições para o ano de 1933. Eleições que deveriam definir os representantes na Assembleia Nacional Constituinte, com a tarefa de redigir uma nova Carta Magna para o Brasil. Nesse ínterim, nesse contexto, nós temos como partidos políticos aqui em Mato Grosso o Liberal Mato Grossense, o Constitucionalista e a Liga Eleitoral Católica. Os 2 partidos mais fortes eram o Liberal Mato Grossense, apoiando Vargas, o Constitucionalista, que era mais ligado às causas de São Paulo, e a Liga Eleitoral Católica era o menos influente dos 3. Nessa época, ocorre um movimento social no município de Poconé, que teve a liderança de Dona Lacerda Sintra. Dona Laurinda Lacerda Sintra, mais conhecida
pela alcunha de Doninha do Tanque Novo ou Doninha do Caeté. Essa Laurinda Lacerda Sintra é a Doninha, é a líder desse movimento social que aconteceu lá em Poconé. Doninha era uma sensitiva, era uma benzedeira lá do município de Poconé. Sua família residia na localidade do Tanque Novo, por isso que esse movimento ficou conhecido como Tanque Novo. E segundo os habitantes dessa localidade, Doninha, ela tinha visões de uma santa, que ficou conhecida como Jesus, Maria e José. É a santa de Poconé. Jesus, Maria e José. Doninha, essa sensitiva, ela fazia adivinhações, tinha visões e era muito consultada pela população de Poconé e cercanias. E ela gozava de um certo prestígio entre os habitantes daquele município e até mesmo entre as lideranças políticas poconianas, os prefeitos lá de Poconé. Durante a ocorrência das eleições de 1933, Doninha manifestou apoio ao Partido Constitucionalista. Doninha incentivava as pessoas que a ela procuravam a votarem nos candidatos do Partido Constitucionalista, que era justamente o partido de oposição a Vargas. Então, por essa razão, o governador de Mato Grosso da época, o interventor federal em Mato Grosso, que era o Leônidas Antero de Matos, ordenou que a polícia militar fosse até o município de Poconé e realizasse a prisão de Dona Laurinda Lacerda Sintra, a Doninha, que deveria ser conduzida coercitivamente até Cuiabá para prestar esclarecimentos para a justiça. O porquê que ela estava apoiando ao Partido Constitucionalista. A Doninha acabou presa, trazida para Cuiabá, e posteriormente o seu esposo entrou com um pedido de habeas corpus e conseguiu a libertação de Doninha do Caeté. Mas isso aconteceu só depois da realização das eleições de 1933. Doninha voltou para Poconé, depois ela passou a residir em Cáceres também, onde faleceu em 1973. Então, um episódio interessante da história de Mato Grosso, esse movimento social que aconteceu lá no município de Poconé e que tinha à frente a liderança de uma sensitiva, conhecida como Doninha, que segundo os habitantes daquela localidade do Tanque Novo, ela tinha visões de uma santa, Jesus, Maria e José, e ela tinha a capacidade de fazer presságios. Um evento pitoresco e interessante da história de Mato Grosso, conhecido como Tanque Novo, aconteceu no ano de 1933. Quando a polícia militar foi prender Doninha lá no Tanque Novo, a população da localidade se armou para defender a líder desse movimento. Mesmo assim, ela foi presa e conduzida a Cuiabá. Posteriormente, foi libertada, como nós vemos. O outro período importante da história da Era Vargas, que diz respeito a Mato Grosso e que tem grandes repercussões em nosso estado, é o período do Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura comandada por Getúlio Vargas entre os anos de 1937, vamos colocar aqui o contexto histórico, de 1937 até 1945. Esse período nós tivemos o fechamento do Congresso, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras dos vereadores de todos os municípios brasileiros. É uma ditadura comandada com mãos de ferro pelo Getúlio Vargas. E ele nomeia interventores federais nos estados. Em relação aqui em Mato Grosso, o interventor federal era Júlio Miller.
Júlio Miller, então, era o nosso interventor federal. E o irmão dele, o irmão de Júlio Miller, Filinto Miller, ocupava justamente aí o cargo de chefe da polícia política de Vargas. Filinto Miller era quem mandava prender e mandava soltar. E mandava torturar também. Bom, nessa época do Estado Novo, é um período que não se realizavam eleições, todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade, houve suspensão das liberdades individuais e a repressão era representada por um ilustre cuiabano, Filinto Miller, irmão de Júlio Miller, que era o interventor federal em Mato Grosso. Durante o Estado Novo, nós tivemos também a criação do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Júlio Miller, este distinto que aparece aqui, Júlio Miller era o interventor federal em Mato Grosso. Ele já era governador do estado de Mato Grosso e como a família Miller gozava de um certo prestígio junto ao presidente da República, Júlio Miller foi mantido no cargo e agora como interventor. Ele deixa de ser governador e passa a ser interventor federal em Mato Grosso após a decretação do Estado Novo em 10 de novembro de 1937. Durante sua administração, foram construídas uma série de obras públicas na capital mato-grossense, visando justamente a modernização urbana da cidade de Cuiabá. E essa modernização urbana em Cuiabá teve o financiamento de verbas federais. Então, durante a administração do interventor Júlio Miller, foram realizadas grandes obras visando a modernidade urbana da cidade de Cuiabá, tais como a construção da residência dos governadores, o Grande Hotel, o Cine Teatro Cuiabá, a Avenida Getúlio Vargas, a ampliação do Colégio Estadual Liceu Cuiabano, a construção da ponte, a primeira ponte de concreto sobre o rio Cuiabá, que é a Ponte Júlio Miller, inaugurada no ano de 1942. Aí, a Ponte Júlio Miller é a ponte que leva justamente o nome do interventor Júlio Miller. Ponte sobre o rio Cuiabá, ligando os dois municípios, Cuiabá e Várzea Grande. Na época 1942, Várzea Grande ainda era distrito de Cuiabá. A emancipação de Várzea Grande foi no ano de 1948. Tudo bem? Vamos lá, olha só. Pessoal, Vargas é o primeiro presidente da República que veio fazer uma visita oficial a Cuiabá. Isso é interessante. A República foi proclamada em 15 de novembro de 1889. Mas o primeiro presidente da República que veio fazer uma visita oficial em Cuiabá foi Vargas, no ano de 1941. Ele vem justamente para inaugurar as obras públicas, essas que eu elenquei agora há pouco, inauguradas na administração do interventor Júlio Miller. Quando veio a Cuiabá, em 1941, Vargas reuniu-se, encontrou-se com o bispo de Cuiabá, Dom Aquino Correia, uma grande personalidade social e política aqui de Mato Grosso. Lembremos-nos de que Dom Aquino também foi governador de Mato Grosso como interventor em 1917 até 1919. Então era uma grande personalidade política de Mato Grosso e Vargas fez questão de ter um encontro com Dom Aquino, porque era interessante o apoio do clero católico ao Estado Novo, ao governo Vargas, que era um governo que perseguia os comunistas. E a igreja também era contra os comunistas.
Então, esse apoio católico ao Estado Novo era fundamental. Então, Vargas, quando veio a Cuiabá, em 1941, ele fez questão de ter um encontro com Dom Aquino Correia. Outro aspecto importante, fundamental para você, quando você estuda a Era Vargas em Mato Grosso, é compreender a marcha para o oeste. Esse é um assunto que despenca nos concursos públicos. Esse é um assunto muito cobrado e você tem que ficar atento. A Marcha para o Oeste, pessoal, foi um projeto federal de colonização que visava criar projetos agrícolas em Mato Grosso e também na região amazônica, promovendo desta maneira a convergência econômica e política. Tudo isso estava dentro da política de integração que o governo federal colocava naquele momento em vigência. Olha só, é importante olhar para o contexto histórico em que se dá o lançamento da Marcha para o Oeste. 1943, ou seja, é o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Vou até anotar aqui, contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, o governo federal vai assumir uma preocupação muito grande com essas questões de fronteira. As questões de fronteira vão ficar na agenda do dia, pessoal, porque era questão estratégica. Por essa razão que Vargas vai criar uma série de territórios federais nas áreas de fronteira com os países aqui vizinhos da América do Sul. Professor Lac, inicialmente eu gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas de interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo. Nós somos uma escola aí especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá. Lá concurso, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado no finalzinho de 2013 e a prova realizada em 2014, neste certame, neste concurso, nós tivemos mais de 500 alunos nomeados. É isso mesmo que estudaram aqui na LAC Concursos. E claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter aí a maioria esmagadora dos alunos nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, né? Nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35,00, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele está transmitido ao vivo para o nosso aluno pay-per-view, apenas 10 mensalidade de R$ 99,00, com a melhor equipe de professores do estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir 3 redações com feedback pessoal, né, individualizado por apenas 10 parcelas de R$ 15,00. Temos o aulão de véspera presencial, 10 de 10, R$ 100,00, e nosso super aulão de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50,00, se divide em 10 vezes sem juros, né? 10 vezes sem juros. Então essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de escrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na LAC Concursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor Lac, a dedicação da LAC Concursos você vai ter de forma integral. Então venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.